Eu vou tocar num assunto que vocês não me perguntaram, mas eu acho que eu me sinto a obrigação de falar, porque eu citei um assunto muito polêmico do Vini. Do Vini. Primeira coisa que fica, eu sou mais do lado do negro do que do branco. Sim. Então, já fica bem claro que eu não tenho negócio de racismo. Né? Você que você seria um mulato. A minha avó era negra. Minha avó, parte de pai, era negra. Então não tem esse tipo de problema comigo. Não existe racismo. O que eu quero discutir é que o futebol não pode servir como bengala para que tudo que acontece na sociedade mundial seja resolvido através do futebol. Essa é uma discussão que eu tenho. Tem que se discutir com inteligência as coisas. Nós estávamos conversando antes do programa. Tem 4 fatores fundamentais para se você competir e ganhar, que é a parte técnica, tática, física e psicológica. Esses são os 4 fatores que você carrega junto com a tua formação, seja em esporte individual ou seja coletivo. Né? E a parte psicológica é a pessoas que mais... Eu trouxe psicólogo para a seleção brasileira, tratei jogadores de psiquiatria, não vou falar o nome de jogadores, de psiquiatria, não foi nem só psicológico, e trouxe futebol porque é a necessidade de você ter um atleta equilibrado para jogar futebol, porque você vai ter um adversário te provocando o tempo todinho. É a Suzy que você trouxe? A Suzy Fleury e a Ana Brandão. Regina Brandão, pode ser Regina Brandão, que trabalhou com Regina Brandão, é isso aí. Trabalharam também no Instituto Vanderlei Luxemburgo, comigo dando aula no Instituto Vanderlei Luxemburgo. Então, quando você traz para cá, porque você entende que a parte psicológica e emocional é fundamental para que o jogador possa tirar proveito disso e desestabilizar o adversário na parte emocional. Quando você parte para isso aí, o time do Real Madrid hoje é um time de 7 negros jogando dentro do campo de jogo. Tem 7 negros jogando no campo de jogo. Se você pegar... Você vai pegar lateral esquerdo, quase zagueiro, vai 6 ou 7, mas por aí. Camavinga. O ataque todo é negro, os 4 são Mbappé negros. agora tá lá. Mbappé, então, quer dizer, são 7 negros. Rodrigo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que essa situação do Vini, dele não ganhar a Copa do Mundo, tá certo? Bola de ouro, né? A bola de ouro, tem muito a ver com ele também na situação de trazer para ele, dentro do futebol europeu, tá certo? Uma oposição contra o comportamento dele dentro do campo de jogo, nas reações dele. E faz com que você transfira isso para uma, entre aspas, racismo. E não é contra o comportamento dele, botando em discussão um racismo que dentro do futebol, dentro do esporte chamado futebol é o esporte mais democrático do mundo. Onde joga preto, joga branco, joga baixo, joga gordo, joga alto, joga de todo tipo de jogadores. Joga uma bandeira da onde sem ninguém conversar em nenhum idioma, porque o cara fala inglês, outro fala português, outro fala espanhol, ninguém consegue se entender, mas joga. Então é um esporte mais democrático. Então esse racismo tratado como racismo, nada mais é do que a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, a torcida do Palmeiras, a torcida com cantos para desestabilizar o adversário ou enaltecer o teu time, criando cantos que tem, entra na parte emocional. Nós conhecemos histórias e mais histórias de time de futebol, que a torcida tem uma influência e tem. A do Flamengo tem influência no time, a favor e contra. A do Corinthians tem a favor e contra. A do Vasco, a do Botafogo tem a favor e contra. Então isso está inserido dentro do contexto. Agora, você não pode trazer para o racismo, tá certo? Situações para tentar desestabilizar. Nós estamos falando aqui pessoas que é do ramo. Vocês falam futebol, na essência. Quantas vezes vocês viram boneco de jogador adversário no campo de futebol? Boneco? Para poder estabilizar, né? Sim, a gente começou fora do ar. A gente viu para desestabilizar, para quê? Levar travesti pro estádio, por exemplo. Para provocar, para poder provocar, para destabilizar o cara. O cara tem que ter emocionalmente para preparar aqui, para jogar futebol, porque vão provocar para tirar a parte psicológica, para tirar o teu emocional, para entrar na parte técnica. Então você não pode admitir que o maior jogador, um dos maiores que eu trabalhei na minha vida foi o Zidane, dá uma cabeçada no Maserati que não tem nada a ver com o Zidane. Mas ele conseguiu mexer no emocional do Zidane. Então, quando eu falo do Zidane, nada a ver contra eu defender, nada. Ele em alguns momentos, realmente tem algumas situações que não deveriam acontecer, mas aproveita o que acontece. E ele não deveria fazer disso, de repente, uma coisa que pudesse mexer muito com ele, que ele não vai resolver o problema do racismo no mundo. Vai ser uma voz, mas não vai resolver. E isso pode trazer um prejuízo para ele muito grande, como está trazendo. Porque ele se irrita
Pode pegar os lances. Tá abordando a situação do emocional, né? Tá abordando a Emocional situação em em campo. Ele tá Desestabilizar ele. desestabilizado emocionalmente porque ele tá com essa coisa na cabeça. Esquece, joga bola. Você vai tomar porrada, nego vai te falar, nego vai te enaltecer, nego vai tentar te desequilibrar, vão tentar de você fazer. Por que no Real Madrid não tentam fazer com os outros jogadores negros para desestabilizar emocionalmente? Porque quem chamou a atenção foi o Vini. Então, as pessoas estão equivocadas quando eu estou discutindo aí. Não, porque eu sou contra. Não. Acho que ele deveria ganhar a bola de ouro. Eu acho que ele deveria ganhar. Não é o melhor jogador do mundo, de todos que eu conheci. Mas, no momento, ele é o melhor jogador que merecia ganhar. Hoje ele é o melhor jogador do mundo. Melhor jogador. Entendeu? Então, acho que isso pode ter contribuído para que ele possa perder. Porque tanta gente... Como teve um cara... Olha, vou lembrar você. Teve um cara francês que passava a odiar o Neymar pelo comportamento do Neymar dentro do campo de jogo. Um jogador que queria quebrar o Neymar, que o Neymar era isso, que o Neymar era aquilo. Então, ali começou a tomar eco com os outros jogadores que queriam queimar o Neymar, quebrar o Neymar dentro do campo de jogo. De Caicai, Que não sei o quê. simulador. Então, você cria uma situação de resistência contra você. Eu acho que o Vini trouxe uma condição de resistência para dentro dele mesmo e com as conquistas que possam vir para frente com ele, entendeu? É isso que eu quero falar, porque fica parecendo que, não, porque eu acho que ele não tem nada a ver, não, eu sou totalmente E contra. a luta não tem que acontecer. Tem. E tem racismo, vejo tem que- Mas racismo. assim, é um fato. Eu entendi o que você falou. Você tá buscando a parte do que você acha que ele tem que ser mais forte emocionalmente para não deixar que o Isso adversário afete o futebol dele. tire ele do jogo pelo emocional. E ele tem que continuar no jogo. Só que o lado da voz, e de fato, uma voz, ele pode começar um movimento, mas precisa de mais do que uma voz para mudar uma questão enraizada. Mas assim, acho que na questão do lado da Espanha, e questão isoladamente dos casos da torcida do Atlético de Madrid, do Valência, que foram os casos que extrapolaram um pouco mais, com o boneco enforcado e tudo mais, pelo menos ele, vamos dizer assim, conseguiu uma coisa que nunca aconteceu na Espanha. Você teve lá, que era a Espanha não tem na legislação dela a questão que a gente tem na nossa da injúria, né? Eles não têm na legislação. Então não é previsto na lei lá na Espanha, de Portugal também, dos países, que você ofendendo uma outra pessoa usando questões raciais, isso dá cadeia. Lá não tem. Mas ele acabou conseguindo que acontecesse prisões lá, pela primeira vez, por essa exposição que ele jogou a luz em cima. Então, de repente, para uma comunidade negra, é uma pequena conquista que... Agora, pelo seu prisma, né? Se isso é um sacrifício que o Vinícius Júnior está disposto a passar, aí eu acho que é uma questão que a gente tem que abrir e, de repente, perguntar para ele. Eu acho que ele conseguiu alguma coisa. Essas prisões que aconteceram lá é um ato, é um feito que nunca aconteceu, né? Porque, como eu repito, a gente teve o Igor Julião aqui, que é ex-fluminense, que mora em Portugal, e ele disse, eu moro em Portugal há um tempão, tô jogando lá. Não existe essa questão que a gente tem social hoje no Brasil, com todos os nossos problemas aqui, mas hoje no Brasil, você vê alguém praticando a injúria racial, a pessoa acusa, olha aqui, pá. Em Portugal, em Espanha, não existe isso, não é discutido. Então, de repente, esse movimento que o Vinícius trouxe pra ele, conseguiu uma pequena conquista lá da sociedade espanhola, Falar mesmo sobre o que assunto. demorou muito, mas, vamos punir, porque vamos prender, e prenderam lá os caras e tal. Aí, agora é aquela questão. Será que o sacrifício... Deixa eu falar uma coisa que eu sei, assim, legal. Tá discutindo legal. E os caras que já gozaram muitos brancos dentro de uma arquibancada que não fizeram, como é que é? Como é que você reagiria? Então, eu quero falar... homofobia, né, também. Então, cara, quer dizer o seguinte, vocês pegar e chamar o hábito de viado o tempo todinho, e aí, como é que... Entendeu? Mas também tá errado. Então, você vê só, são coisas... Por que esse movimento é só de negro? De repente você vai ter violência muito maior do que aquela que teve ali, por exemplo, ter na Inglaterra, que teve aquela confusão na época do Liverpool, que morreram tanta gente. Sim. Foram momentos que tinha aquele... Então, são movimentos complicados que tem que ser combatidos, não é por ser negro. Negro também. Sim. Acho que o Vini é uma voz importante, foi uma voz importante. Só não vejo que vai ter tanto prejuízo pra ele, por ele ser o cara que tá levando isso aí. Tá conseguindo fazer... Você falou ali fora do ar, né? Você achava que, de repente, fosse melhor ele ter um ato, tipo assim, de passar por cima, né, disso, né? Como a gente teve casos de jogadores que jogaram banana, o cara ia lá, comia banana e... Cara, passaram por cima. Esses caras falar, aí. sabe por quê?
Cara, eu acho que não pode ser tratado da forma como... É muito maior do que ser tratado dentro de um campo de futebol por o cara botar um boneco lá. A Ku Klux Klan, cara, matou foi gente pra cacete no mundo, cara. Sim. Então é um negócio muito maior do que você ficar... O cara tá imitando macaco numa arquibancada, cara. O assunto é muito maior do que isso aí. Sim. Isso é muito ínfimo em relação Social, à né? importância social que tem disso aí, cara. Sim. Uma mudança mais profunda. É isso que eu né? quero falar. Sim. Quando eu falo isso aí, não é que eu seja... Tem que ser. Mas não pode ser o futebol virar a mola mestra para que seja a discussão social por uma cara tá imitando um macaco dentro de uma arquibancada. Tá certo? Porque você vê isso em qualquer movimento. Se você entra pela rua toda hora aí, você vê cada movimento que os caras fazem. Tá certo? Por exemplo, eu vou entrar numa farmácia. Se tiver um negro lá dentro e eu não entrar, eu sou o quê? Você não entrar porque tem um negro dentro. Sou racista. Exatamente. Isso é um racismo declarado. Eu vejo diferente, Lucha. Eu acho Entendeu? que o Vini sofre racismo, eu acho que a voz dele é importante. Tô entendendo que você está falando a questão psicológica dentro do campo. Dele não se deixar... Mas eu acho que eu aplaudo a situação dele lutar contra o que ele sofre lá e vejo que existe na Ele tá Europa... disposto a sacrificar por isso. Existe na Europa essa situação eu acho- mais clara do que aqui. aqui, assim. Cara, mas se você for os países leste europeus, teve muito mais de que... Também tem. Se vai para o também país tem. leste europeu, você sabe que é muito pior, né? Estou dizendo do Mas Real sim. Madrid, que o Real Madrid não tem nada disso, dessa forma. Eu só acho assim o seguinte, cara. Ele poderia fazer isso que ele está fazendo, que ele é um porta-voz importante para o negro, está fazendo uma discussão legal, mas que não trouxesse prejuízo para ele na carreira dele. Esse ponto eu entendi. o que Entendeu? você pensa. Eu acho que de necessário ele levar isso para todo o movimento, que eu acho que ele poderia ser porta-voz de uma situação que aconteceu, mas não que ficasse uma coisa que trouxesse prejuízo para ele profissionalmente. E, de repente, eu tenho quase que certeza que os treinadores, a maioria não votou pelo comportamento e não pela qualidade de jogar futebol. Eu entendo a sua ótica, discordo, mas é a sua opinião. E... nesse caso lá da bola de ouro, eu acho que nem entrou o treinador, né? Acho que era... Tem jornalistas pelo mundo, né? todo mundo lá. Acabaram citando isso como comportamento. E acho que ele vai ganhar outra. Eu acho que ele vai ganhar o The Best, que é o da FIFA, que na verdade é o mais importante. Eu né? aplaudo o que ele faz. Assim, acho Sim. que é minha visão, tá? Eu aplaudo o que ele faz. Acho que é uma voz importante. Acho que o futebol também é espaço para se discutir essas questões, principalmente porque fica muito no holofote. Então, você dá exemplos para a sociedade. E acho que ele conseguiu conquistas. Essas como o Beto prisões lá na falou, Espanha... E eu aplaudo as atitudes É que o dele. Lucha minha pegando visão. a ponto dele não sacrificar a carreira dele para essa batalha, mas aí é uma escolha dele, né?